Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. E neste vídeo vamos falar das causas que levaram à terrível Primeira Guerra Mundial. A guerra que supostamente poria fim a todas as guerras. Uma guerra traumática que aterrorizou uma geração inteira e que infelizmente abriu as portas do mundo para um conflito ainda maior e terrível. Mas antes de falarmos deste evento, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já e acione o sino das notificações. Considere também, se puder, contribuir com o nosso canal nessa chave Pix que também estará na descrição do vídeo. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, foi um conflito global cujas causas são complexas e multifacetadas. E a partir de agora mostraremos estas causas e entraremos a fundo nelas. Uma das grandes causas para o início da Primeira Guerra Mundial com certeza foi o nacionalismo étnico. O nacionalismo foi uma das forças motrizes mais significativas que levaram ao início da Primeira Guerra Mundial. O aumento do nacionalismo nos países europeus, incluindo a ideia de superioridade nacional e a busca por independência de várias etnias, levou a tensões internas e externas. O nacionalismo na Sérvia e em outras partes dos Balcãs alimentou o desejo de independência do Império Austro-Húngaro. A competição por colônias foi um dos fatores significativos que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial. Durante o final do século XIX e início do século XX, as potências europeias estavam envolvidas em uma intensa corrida para expandir seus impérios coloniais na África, Ásia e em outras partes do mundo. Essa competição gerou rivalidades e tensões internacionais, que acabaram contribuindo para o clima de instabilidade política que precedeu a guerra. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, foi uma conferência convocada para regular a colonização e o comércio na África. As potências europeias então dividiram o continente africano entre si, muitas vezes sem consideração pelas fronteiras e etnias locais, o que alimentou rivalidades e tensões. Sob o regime do Kaiser Guilherme II, a Alemanha adotou uma política agressiva de expansão colonial e construção naval, conhecida como Weltpolitik. Isso aumentou as tensões com outras potências, especialmente o Reino Unido e a França, que já possuíam vastos impérios coloniais. O crescimento do nacionalismo na Europa também foi exacerbado pela competição colonial, o orgulho nacional e o desejo de demonstrar poder e prestígio através da aquisição de colônias, e incentivaram as potências a expandir seus impérios, muitas vezes à custa de outros. As alianças militares foram fundamentais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, transformando um conflito regional em um confronto global. Mas antes das grandes alianças, houveram outros acordos e relações importantes, por exemplo a Aliança Franco-Russa de 1894, que foi motivada pelo temor comum de ambas as nações em relação à crescente força da Alemanha e da Tríplice Aliança. Esta aliança significava que, se a Alemanha atacasse a França ou a Rússia, o outro país interviria em seu auxílio. A Entente Cordiale de 1904 envolvendo a França e Reino Unido teve como objetivo resolver disputas coloniais e fortalecer a cooperação contra a ameaça alemã. O resultado foi a melhora nas relações entre as duas potências, que historicamente tinham sido rivais por séculos. A Convenção Anglo-Russa de 1907, como o próprio nome sugere, foi um acordo entre Reino Unido e Rússia. A motivação deste acordo era resolver disputas na Ásia Central e reforçar a cooperação contra a Alemanha. E seu impacto maior com certeza foi a formação da Tríplice Entente. Mas antes de falarmos especificamente da Entente, vamos falar do outro lado do conflito, a Tríplice Aliança. Formada em 1882, a Tríplice Aliança foi um acordo defensivo entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A aliança foi motivada pelo desejo de proteção mútua contra possíveis agressões de outras potências, especialmente a França. No entanto, quando a guerra começou, a Itália declarou-se neutra, alegando que a aliança era de natureza defensiva, e que a Áustria-Hungria havia atacado primeiro. Mais tarde, a Itália mudou de lado e entrou na guerra ao lado da Entente em 1915 por divergências territoriais com o Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente, ao contrário do que muitos pensam, não era uma aliança formal como a Tríplice Aliança, mas era um entendimento entre as três potências para a cooperação militar e diplomática. Começou com a Entente Cordiale entre França e Reino Unido, seguida pela Aliança Franco-Russa, e a Convenção Anglo-Russa, como já citamos anteriormente.
A Tríplice Entente podemos dizer que foi uma resposta às políticas expansionistas da Alemanha e da Tríplice Aliança. As relações cordiais e o compromisso de apoio mútuo entre esses países fizeram com que, quando a guerra começou, eles rapidamente se unissem contra as potências centrais. A corrida armamentista antes da Primeira Guerra Mundial foi um dos principais fatores que contribuíram para a eclosão do conflito. A corrida armamentista envolveu um aumento significativo nos gastos militares e na produção de armas por parte das grandes potências europeias, resultando em um ambiente de competição e tensão, e alguns pontos-chave foram fundamentais para entendermos a corrida armamentista na primeira década do século XX, por exemplo, as potências europeias, especialmente a Alemanha e a Grã-Bretanha, com ambas aumentando significativamente seus gastos militares. Entre 1870 e 1914, os gastos militares das grandes potências europeias aumentaram cerca de 300%. Uma parte importante da corrida armamentista, sem dúvidas, foi a competição naval entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. A introdução do couraçado Dreadnought pela Grã-Bretanha em 1906 desencadeou uma nova fase na construção naval, com ambos os países buscando superar um ao outro em termos de número e poderio dos navios de guerra. Além do aumento dos exércitos permanentes, muitos países implementaram sistemas de reserva que permitiam a mobilização rápida de grandes forças armadas em caso de guerra. Isso foi particularmente notável na Alemanha e na França. A corrida armamentista também envolveu avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de artilharia mais poderosa, metralhadoras e novas formas de comunicação e transporte, que tornaram as forças armadas mais letais e eficientes. O aumento do militarismo não se refletiu apenas em termos de material bélico, mas também na cultura política e social das nações. A glorificação da guerra e a preparação para os conflitos eram comuns, criando um ambiente onde a guerra era vista como inevitável, ou até desejável por alguns. Os países europeus desenvolveram planos detalhados para a mobilização e condução da guerra. O Plano Schlieffen da Alemanha, por exemplo, previa uma rápida ofensiva contra a França através da Bélgica, seguido de um deslocamento das forças para enfrentar a Rússia. Em resumo, a corrida armamentista antes da Primeira Guerra Mundial criou um clima de tensão e competição entre as grandes potências. Ainda mais com o acúmulo de armas e a preparação para a guerra, tornando o conflito inevitável e mais devastador quando ele finalmente começou em 1914. Antes da Primeira Guerra Mundial, várias crises diplomáticas contribuíram para aumentar as tensões entre as potências europeias. Essas crises refletiam as rivalidades e desconfianças existentes e prepararam o terreno para o conflito global que se seguiria. Aqui estão algumas das crises mais significativas deste período. A primeira crise do Marrocos de 1905 a 1906 foi quando a Alemanha desafiou a influência da França no Marrocos, declarando assim apoio à independência marroquina. Esta crise levou à Conferência de Algeciras, onde a maioria das potências europeias apoiou a posição francesa, isolando diplomaticamente a Alemanha. Como consequência, a França manteve sua influência no Marrocos, mas a crise aumentou a desconfiança entre a Alemanha e a Entente. A segunda crise do Marrocos de 1911 ocorreu quando a Alemanha enviou o navio de guerra Panther para o porto marroquino de Agadir, para proteger seus interesses, digamos de uma maneira bem ostensiva, durante uma rebelião local. A ação foi vista como uma tentativa de intimidar a França e obter assim concessões coloniais. A crise então foi resolvida através de negociações, com a Alemanha recebendo territórios no Congo em troca de reconhecer o controle francês sobre o Marrocos, mas a confiança entre Alemanha e França, que já era pouca, deteriorou ainda mais. A crise da Bósnia de 1908 a 1909 aconteceu quando o Império Austro-Húngaro anunciou a anexação da Bósnia e Herzegovina, e outros territórios que haviam sido administrados pelo Império Otomano. Sendo assim, a Sérvia, com o apoio da Rússia, protestou veementemente, pois muitos sérvios étnicos viviam na Bósnia e Herzegovina, e a Sérvia tinha aspirações territoriais sobre a região. A crise foi resolvida quando a Rússia, enfraquecida após a Guerra Russo-Japonesa e a Revolução de 1905, aceitou a anexação em troca de concessões, mas as tensões entre Áustria-Hungria e Sérvia aumentaram significativamente. As guerras dos Balcãs, de 1912 a 1913, aumentaram o caldeirão das tensões pré-Primeira Guerra Mundial. Basicamente, a Liga Balcânica, formada por Sérvia, Grécia, Montenegro e Bulgária, derrotou o Império Otomano,
o expulsando da maior parte dos territórios europeus. A Segunda Guerra dos Balcãs ocorreu quando a Bulgária, insatisfeita com a divisão dos territórios conquistados, atacou seus antigos aliados, Sérvia e Grécia, mas foi derrotada. As guerras dos Balcãs redesenharam assim o mapa da região, aumentando a influência da Sérvia e elevando as tensões entre as potências europeias, especialmente a Áustria-Hungria, que temia o aumento do nacionalismo eslavo. Passado todos estes eventos que citamos aqui no vídeo, faltava somente um estupim para que a guerra começasse, e esse estupim aconteceu justamente nos Balcãs, uma região remota da Europa. A Bósnia e Herzegovina havia sido anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908, o que gerou grande insatisfação entre os sérvios da região, que aspiravam pela unificação com a Sérvia. O grupo terrorista Mão Negra tinha como objetivo a criação de um Estado pan-eslavo e via a monarquia austro-húngara como um grande obstáculo para este e outros de seus objetivos. No dia 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e a sua esposa Sofia estavam em Sarajevo para uma visita oficial. Durante a visita, um grupo de conspiradores sérvios, incluindo Gavrilo Princip, membro do Mão Negra, e de uma ramificação do grupo chamada Milada Bosna, preparou uma emboscada para o arquiduque e sua esposa. Inicialmente, uma granada lançada contra o carro do arquiduque falhou, ferindo alguns dos acompanhantes, mas não os alvos principais. Mais tarde, quando Francisco Ferdinando e Sofia estavam a caminho do hospital para visitar os feridos, o carro fez uma parada inesperada, devido a um erro de trajeto do motorista, em frente a um café onde Gavrilo Princip estava. Aproveitando a oportunidade que o destino deu, Príncipe sacou uma pistola e disparou contra o casal, matando assim ambos. O assassinato de Francisco Ferdinando provocou uma grande crise diplomática entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, iniciando assim a chamada Crise de Julho. O ultimato da Áustria-Hungria à Sérvia foi uma carta enviada em 23 de julho de 1914, aproximadamente um mês após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Este ultimato continha uma série de 10 exigências propositalmente inaceitáveis que, na prática, era para forçar uma guerra ou então reduzir a soberania da Sérvia e assegurar que o governo sérvio não apoiaria atividades subversivas contra o Império Austro-Húngaro. A resposta da Sérvia, entregue em 25 de julho, foi até conciliatória e aceitava a maioria das exigências, mas rejeitou algumas, especialmente aquelas que envolviam a participação de oficiais austro-húngaros na investigação e processos judiciais dentro do território sérvio. A Sérvia argumentou que tais exigências violavam a sua soberania. A resposta sérvia então foi considerada insatisfatória pela Áustria-Hungria, que, com o apoio da Alemanha, declarou guerra à Sérvia em 28 de julho. No dia 29 de julho, a Rússia, que era aliada da Sérvia, ordenou a mobilização parcial de suas forças armadas para apoiar os sérvios. No dia seguinte, dia 30 de julho, a Rússia decide pela mobilização total de suas forças armadas, preparando-se para um possível conflito com a Áustria-Hungria e a Alemanha. No dia 31 de julho, a Alemanha enviou um ultimato à Rússia exigindo a suspensão de sua mobilização. A Alemanha também enviou um ultimato à França perguntando se esta permaneceria neutra em caso de guerra entre Alemanha e Rússia. Em 1º de agosto, a Alemanha declara a guerra à Rússia, após não receber uma resposta satisfatória ao seu ultimato. Sendo assim, a França também inicia a mobilização de suas forças. No dia 3 de agosto, a Alemanha declara a guerra à França e inicia a invasão da Bélgica como parte do Plano Schlieffen. No dia 4 de agosto de 1914, o Reino Unido, em defesa da neutralidade belga, declara a guerra à Alemanha. Todos acreditavam numa guerra rápida, mas o conflito que inicialmente deveria estar restrito à região dos Balcãs se tornou rapidamente um conflito global. Começava assim a maior e a mais terrível guerra vista até aquele momento da história. Vale salientar que nem mesmo os laços de sangue envolvendo os primos Guilherme II, Kaiser alemão, George V, rei britânico, e Nicolau II, czar russo, evitaram o início da guerra. Podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial foi o resultado de uma combinação de nacionalismo, imperialismo, militarismo e alianças militares potencializadas por crises diplomáticas. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando atuou como um catalisador imediato. Mas as causas subjacentes eram muito mais profundas e complexas, refletindo décadas de rivalidades e tensões acumuladas.
A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de escala e brutalidade sem precedentes, resultando em enormes perdas humanas e traumas duradouros para os sobreviventes. A guerra envolveu dezenas de países e milhões de soldados e civis, transformando profundamente a sociedade e a política global. Estima-se que cerca de 9 a 10 milhões de soldados morreram como resultado direto dos combates, ou pelas condições insalubres das trincheiras. Aproximadamente 21 milhões de soldados ficaram feridos, muitos com lesões graves que resultaram em amputações, cegueira ou desfiguração. Centenas de milhares de soldados foram dados como desaparecidos e nunca foram encontrados ou identificados. Os civis foram duramente afetados no conflito. Estima-se que entre 7 a 10 milhões de civis morreram devido a causas relacionadas à guerra, incluindo bombardeios, fome, doenças e genocídios, como o terrível genocídio armênio. Milhões de civis foram forçados a deixar suas casas devido aos combates, resultando em crises de refugiados em várias regiões da Europa. A Primeira Guerra Mundial traumatizou assim uma geração inteira de jovens em toda a Europa, com grandes consequências econômicas nos anos subsequentes. A guerra que poria fim a todas as guerras, infelizmente pela maneira que os vencedores lidaram com os vencidos, abriu as portas para um conflito muito maior e terrível. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.